federais sobre o preço do combustível e do gás, PIS, COFINS e também a CID. E vocês aí, no estado, na ponta, tem que baixar o ICMS, não tirar, não zerar, mas baixar, pelo menos baixar. Se ele conseguisse, né, que é difícil com os governadores acontecer isso, se ele conseguir, o combustível pode baixar sensivelmente aí para quase metade do preço do que a gente paga hoje. Mas enfim, vamos aguardar. É briga de cachorro grande, quem sofre somos nós aqui na ponta, é quem consome, e os governadores, presidente da república, tem tudo de graça, né? Eles viajam, sobe e desce, tem avião, tem helicóptero, tem jet ski, tem tudo aí para fazer o seu trabalho. Bom, vamos então bater um papo. Já está aqui comigo o secretário municipal de educação, o professor Márcio Murilo, muito bem acompanhado. Que bom, viu? Que bom, viu, secretário? Que bom que, né, você é bem acompanhado pelas mulheres, que sempre, qualquer recinto que elas estão, sempre engrandece, embeleza, e especialmente com o grande profissionalismo que cada uma delas tem, fica melhor ainda aqui nesse estúdio da rádio. Pela primeira vez eu recebo aqui o professor Márcio Murilo, como secretário municipal da educação. Já recebemos algumas vezes em outras ocasiões, mas fazendo parte de conselhos, enfim, mas hoje como secretário para bater o papo com a gente. Vamos lá com a entrevista do dia? Conseguiu? Entrevista do dia. Muito bem, primeiro pegar o bom dia do secretário, professor Márcio Murilo, e ele vai apresentar para a gente quem está aqui no estúdio, que também você acompanha pelo Facebook da rádio, facebook.com/abelhadourada.fm, viu? Pode mandar aí algum questionamento, se ele puder responder, ele vai responder, e também pelo Instagram da Prefeitura, que é Ituba_Prefeitura, você acompanha também esse bate-papo aqui com o secretário municipal da educação. Vamos falar basicamente sobre como é que foi encontrada a Secretaria da Educação, como é que foi encontrada a educação do município de Ituba, em vários quesitos, né, sucateamento, a questão financeira e tudo mais, enfim, e outros assuntos, a retomada das ações, tudo isso que a gente vai falar aqui no Jornal Pressão Popular. Bom dia, secretário, tudo bem? Bom dia, Edmilson, bom dia a todos, bom dia ao pessoal da Prefeitura também aqui representado, bom dia aos colegas de trabalho e aí apresentando, né? Bom dia aos ouvintes, logicamente, a todos que estão acompanhando a entrevista. Estou aqui acompanhado das pessoas que são os braços direitos, né? Meu braço direito e esquerdo dentro da secretaria, que são a professora Lidiane, que está como coordenadora geral, juntamente com a professora Maria Amália Nicásio, também coordenação geral, e a professora Natânia, né, que está com a gestão, tá acompanhando os gestores, os novos gestores, aqueles que também continuaram fazendo parte, né, dessa nova gestão, desse novo mandato, desse novo momento, né, de Itiúba. E vim hoje, né, com o intuito de esclarecer sobre como encontramos, né, qual é a sequência que nós estaremos dando, o que é que a gente está fazendo para que esse ano de 2021 atípico ele possa ser remontado e iniciado de maneira que a gente atenda a sociedade itiubense no que tange a educação do município. Eu sei que a gente vai falar sobre essa questão, como foi encontrada a secretaria, falar de relatórios, falar de discussões aí com o conselho, a parceria que eu estou vendo que está muito importante com os sindicatos e também os conselhos. Mas, secretário, em meio à pandemia, tem essa questão, o Brasil inteiro está passando por essa questão da pandemia, o mundo inteiro. Se discute muito o retorno das aulas presenciais, a gente assiste televisão, a gente vê, algum estado por aí já tem aula presencial, a gente vê lá a filmagem numa sala, um aluno no cantinho lá, o outro no cantinho de cá, a professora se esbaldando lá no quadro negro, que para mim é quadro branco, enfim, e também por essa questão financeira que atinge todo o país, queda de recursos, né? A gente sabe muito bem que a educação também está sofrendo com isso. Antes de falar sobre a situação encontrada por vocês lá na secretaria, fala essa questão da pandemia, a dificuldade que é de se retomar umas aulas, ainda mais na questão remota, a questão de analisar a questão do IDEB. O ano passado foi quase que um ano letivo, eu acho que foi perdido praticamente em quase todo o país. Fala um pouquinho só sobre a pandemia, depois a gente entra aqui no assunto da situação encontrada. Sobre a pandemia, a conjuntura hoje atual para que a gente possa, na verdade, retomar,
ela tem algumas condicionantes, né? Primeiro que são os protocolos que estão sendo elaborados pelas autoridades em saúde, conjuntamente, né, com as autoridades também da educação do nosso estado, do nosso país. O governo do estado, né, especificamente junto com o Ministério Público, estão elaborando esses protocolos, né, de retomada, mas dentro desses protocolos a gente já precisa compreender alguns pontos que, infelizmente, acredito que todos os municípios baianos, os pequenos municípios baianos, eles estão enfrentando aqui a dificuldade de organizar a estrutura física para reinício. Por exemplo, um exemplo simples que a gente vai precisar fazer até o retorno presencial ou que seja híbrido. A gente precisa manter ou fazer a higienização de todas as caixas d'água ou cisternas que existem nas escolas. E aí incide em recurso, incide em gasto público. E será que nós temos esse recurso, esse aporte para fazer toda essa higienização dessas cisternas? Né? Porque é uma das condicionantes para o retorno presencial. A gente precisa garantir não somente a higienização do espaço, que vai ter que utilizar essa água que está armazenada nas escolas, nos reservatórios, mas essa água também servirá, por exemplo, para alimentação. Né? Então é importante que esses espaços de armazenamento eles estejam limpos, né? Inclusive com protocolos de legalização da vigilância sanitária municipal. Então não é uma demanda fácil, né? Uma ação muito complexa de se fazer, do ponto de vista que a gente não tem o quantitativo necessário dentro da própria Secretaria da Educação. A gente vai precisar, então, fazer um pedido, né, de colaboração das outras secretarias para que essa ação, por exemplo, essa que é uma das, né, que sejam feitas para esse retorno. Algo nesse sentido ainda, né, eu visitei em uma reunião o Colégio Estadual, o Ari Silva, é diferente nesse sentido, por isso que eu quero pontuar que o governo do estado, ele deu um aporte financeiro para todas as escolas do estado. Eu encontrei o Ari Silva já se preparando para todos os protocolos, né? Com o recurso que foi enviado, eles compraram todos os materiais que são necessários para esse retorno presencial. Quando houver o retorno presencial, as escolas estaduais estarão preparadas. E é isso que a gente não tem no município. E aí eu entro num detalhe que é específico com relação ao município de Itiúba. Todas as escolas do município que têm o caixa escolar, eles receberam um recurso emergencial, né, para que fosse comprado o material para justamente respeitar, garantir que esses protocolos fossem, né, implementados para o retorno presencial, mas infelizmente, né, a ingerência, não vou dizer que incompetência, mas eu não sei o que houve, na verdade, com alguns diretores, alguns gestores do ano passado, da gestão anterior, que eles, além de gastar esse recurso, eles não deixaram esses materiais na escola, a grande maioria deles. Então, assim, a gente tem aquele exemplo de diretores que deixaram, o recurso, inclusive, não foi gasto, está em conta de algumas escolas, a responsabilidade, né, a ética profissional fez com que eles deixassem realmente que o próximo gestor da escola pudesse fazer, né, o uso desse recurso para garantir que esses protocolos sejam cumpridos. Mas houve, infelizmente, aqueles que utilizaram o recurso que poderia ser utilizado, mas que esses materiais ficassem nas escolas. E aí a gente tem recursos que foram gastos, escolas com contas zeradas e o material não está na escola. Então, assim, é uma das condicionantes para que a gente possa reiniciar. Nesse sentido, ainda falando do retorno, a gente tem a secretária de Saúde, logo no início, Juliana, ela me sinalizou sobre um material que estava na Secretaria de Saúde, mais especificamente no hospital da Covid. Hospital não, é no centro de Covid. Numa sala fechada que, quando eles abriram, se depararam com esse material, inclusive parte desse material que foi comprado e doado para a Secretaria da Educação, com o recurso do Saúde na Escola, parte desse material, como as máscaras, que não tem mais condições de serem utilizados, que seriam para ser distribuídos com os alunos, para os alunos da rede municipal, né, uma doação da Secretaria de Saúde para a Secretaria da Educação.
e que a gente só conseguiu aí então parte desse material, porque inclusive o quantitativo que foi comprado não estava mais lá, né? Então é uma outra dificuldade que a gente vai ter aí para operacionalizar esse reinício presencial quando ele vier a acontecer. Professor Márcio Murilo, para a gente entrar aqui já nos assuntos em relação a como é que foi encontrada a secretaria, como é que foi encontrada a educação do município, as questões financeiras, pagamento, enfim. A gente sabe que é uma secretaria muito rica de dinheiro, né? Muito rica, recebe mais de não sei quantos milhões por mês. É o que o pessoal tem ideia por aí na rua, o pessoal imagina isso. Assim. Mas a gente imagina assim, o seguinte, que o prefeito Zé do Rádio, a gente entende que ele se preocupou em colocar, juntamente com seus apoiadores políticos, pessoas técnicas capacitadas em cada secretaria. Ontem eu estava lá em Bela Vista de Cobras, na inauguração do PSF, conversando bastante com a secretária de Saúde, a Juliana Moreira, uma jovem também, como você, jovem. Fala um pouquinho de você, para o pessoal de Itiba conhecer um pouco mais quem é o professor Márcio Murilo, profissionalmente. Pronto. Professor, né? E desde 99, minha primeira experiência foi com a educação multisseriada, né? Em 99, lá na escola 13 de Maio, próxima ali ao Cercadinho, bem distante. Ainda era estudante de magistério na época. E de lá para cá tive algumas, né, fiquei um pouco triste com a gestão da escola na época que eu fazia o magistério. Acabei indo para a escola técnica em Senhor do Bonfim, fazer o técnico em agropecuária, mas ainda sentia que ainda não estava, né, bem, que na verdade o magistério seria a minha vontade. Acho que nasci para isso mesmo, e aí eu retomei o magistério, né, fiz o magistério, inclusive concluí no Centro Educacional Pedrina Silveira, em Rômulo Campos, já trabalhando também, em meio tempo aí trabalhando em Cacimbas, depois vim aqui para a Secretaria de Educação ajudar já naquela época, 20 anos atrás, e automaticamente, graças a Deus, com esforço, passei no curso na Universidade do Estado da Bahia, uma época que ia para o jornal, né, as publicações dos aprovados, com a felicidade quando recebi a notícia, em meio àquele período em que a BA aqui cheia de buracos e o trajeto não era fácil. A gente chegava aqui meia-noite, meia, 1h da manhã, todo empoeirado, chegava na universidade todo empoeirado, parecia que estava trabalhando na roça, né, quando chegava lá todo sujo. Mas os professores tinham consciência de que a verdade era o esforço que a gente tinha naquela época. E diante disso, a trajetória em meio a vários cursos que fui fazendo, de cursos paralelos, né, à pedagogia, ainda não concursado, no ano de 2004, 2005, final de 2005 para 2006 eu fiz o concurso de Andorinha, fui aprovado, tive a felicidade na época de ser bem recebido pela a gestão de Andorinha, mas automaticamente Deus sabia que meu lugar era aqui. E aí consegui a aprovação do concurso daqui, 2006. Eita. E aí, em sequência, nem pensei duas vezes. Abandonei Andorinha e voltei para a terra, porque era aqui o meu lugar, né? Nunca almejei duas ligações de funções. Por exemplo, trabalhar no município, estar no município. Não, para mim, o lugar tem que ser um lugar específico para que a gente tenha essa dedicação total, né? E aí, em meio a isso tudo, em 2006, retomei, e aí fui já terminando a faculdade, o curso de graduação, terminei e já fui logo fazendo, né, me lançando para o mestrado, né, direto, concluí, porque o curso de mestrado ele nos dá a possibilidade já da especialização, né, depois da metade do curso em educação, depois finalizei o mestrado em educação, e aí na sequência disso, ainda insatisfeito com a formação, né, e primando justamente pela qualidade do meu trabalho e daquele trabalho que eu vou, né, dar para os alunos, que é o que a gente pensa. A gente é professor, a gente tem que pensar no aluno, não tem que pensar na gente.
né? Qualquer curso que a gente faça, qualquer especialização, se não for para atender melhor o aluno, é melhor que a gente não faça, né? O dinheiro ele vem, ele é necessário, ninguém vive sem o dinheiro, mas correlato a isso tem a responsabilidade da gente para com o aluno, né? Que é quem de fato merece essa nossa formação. A gente precisa, por exemplo, entender que estar na Secretaria de Educação hoje nunca foi meus planos, nunca passou por a minha cabeça, mas se estou aqui, eu preciso, na verdade, ter a responsabilidade, né? Seguir aquilo que eu aprendi durante a minha trajetória. Inclusive, nessa trajetória, eu dei início à formação do Conselho Municipal de Educação, né? E foi a partir do Conselho Municipal de Educação que a gente conseguiu implementar o ensino, o sistema municipal, né? Do nosso município. A gente conseguiu, na época, também desvincular as escolas do ginásio, que eram extensões. A gente conseguiu, né, fazer com que cada escola, nos seus povoados, nas suas localidades, pudesse matricular seus alunos nessa trajetória de conselho. Brigamos e conseguimos, então, também implementar o plano de carreira dos professores, né, da valorização do magistério municipal, ainda enquanto conselho, nesse período. E, enfim, né, eu acredito que no momento em que eu disse isso ontem, mas repito aqui, e as meninas estavam, no dia que eu tiver que retornar para uma sala de aula, pode ser amanhã, pode ser hoje, ninguém sabe, né, porque é um cargo, é um cargo que automaticamente, no momento em que não se tem como dar continuidade, a gente sai, porque não é nosso, é algo que o prefeito, né, automaticamente é ele quem decide, é ele quem define, é ele quem tem a escolha, quem tem o direito de livre nomeação, é um cargo de confiança ao agente político. Tenho consciência disso. E eu retornando um dia para a sala de aula, podem ter certeza que isso aqui não é demagogia, está gravado, né? Qualquer sala de aula que eu for, eu vou fazer o meu trabalho, independente da condição, da formação que eu tenho hoje. Porque eu fiz o concurso, eu me formei para ser professor. Que fique muito claro isso. Por que eu estou dizendo isso, Edmilson? Sim. Porque, e pessoal que está assistindo, acompanhando, porque é triste a gente ouvir, né, dos colegas, alguns, não são todos não, mas alguns colegas pontualmente, uma angústia de não querer assumir as salas de aula, né? Não querem mesmo, a gente está tendo uma dificuldade muito grande com relação a isso. Pessoas que estão bem valorizadas, que recebem seus salários em dia, né, que inclusive o município de Itiúba é um município que paga melhor aqui da região. É preciso que a gente frise isso. É um dos municípios que mais pagam bem o professor na região, né? Isso não quer dizer que seja por isso obrigatório, né, as pessoas aceitarem as condicionantes que não estejam inerentes à lei. Mas tudo aquilo que for dentro da lei, né, quanto à lotação, quanto ao espaço, quanto ao trabalho, a responsabilidade, o dever enquanto profissional, eu acho que não tem justificativa um profissional do Itiúba hoje dizer que não deve, que não quer, que não vai assumir uma sala de aula por qualquer outra razão, que não seja de fato comprovada, porque a gente também tem casos de profissionais que estão doentes, que precisam realmente de um tratamento diferente. A gente está fazendo isso, respeitando isso com toda a nossa ética profissional, a gente está fazendo isso. Aqueles casos que a gente não conhecia, nós estamos tomando conhecimento para que a gente respeite a partir de agora, né? Porque a gente não podia também, já que a gente encontrou a secretaria nesse sentido, descoberta dessas informações relacionadas ao pessoal que tem, por exemplo, a necessidade de readaptar a função, a gente não tinha essa informação. A gente está colhendo ela agora, né? A gente até conhece, mas no papel, né, burocraticamente, a gente não tinha. Mas, enfim, a minha trajetória, ela está, digamos que, tomando um rumo pequenininho, diferente agora. Não sei até quanto tempo eu vou ficar, né, na condição de secretário. Mas, estando lá, estou fazendo com zelo, garanto à sociedade que farei com zelo, com respaldo. E no momento que eu sentir que as coisas não estão fugindo daquilo que a legalidade requer, aí é a hora realmente de eu pedir para sair, se isso vier a acontecer.
Olha, o pessoal aqui no Facebook da rádio aqui mandando mensagem. Daqui a pouco eu vou ler as mensagens aqui para o professor Márcio Murilo. Muito bem tocado esse ponto aí, essa questão de professor que está rejeitando sala de aula. Agora eu queria só perguntar, não é nem o secretário, me perguntar, esse tipo de professor, de profissional, abre mão do salário? Não, né? Não. Mas quer receber, né? Não é. Mas não quer com a sala de aula. Não. Que beleza, né? Que maravilha. Que maravilha. Olha, a minha amiga Joyce aqui fala o seguinte: bom dia, secretário mais competente não poderíamos ter. A nossa classe está muito bem representada. Deus te abençoe e te proteja nessa nova jornada. Abraço aqui a nossa amiga Sueli, professora Sueli, lá em Alagoas de Taquari, também mandando mensagem aqui. Bom dia, meu povo. Grande abraço ao nosso amigo Márcio Murilo. Desejo boa sorte e sucesso ao nosso secretário de Educação, professora Sueli Rocha, de Alagoas de Taquari. Tem mais aqui. Eu queria entrar aqui em alguns assuntos que está aqui relacionado para a gente falar um pouquinho, secretário. Começar a falar um pouquinho sobre como é que você viu, você chegou a partir de 1º de janeiro, que assumiu como secretário. Como é que você está vendo as questões da secretaria? Como é que você encontrou a organização, a questão financeira? O pessoal até um dia desses reclamando que não tinha saído texto de férias e tal, nas redes sociais, porque rede social hoje é o termômetro para elogiar, então meteu o cacete no gestor. Mas enfim, como é que você viu essa questão? Como é que você está vendo, como é que você encontrou a secretaria, a educação do município de Itiúba? É isso, Edmilson. Eu surpreendido, né, com algumas informações que a gente foi tendo ao longo dos dias, da primeira semana, do primeiro mês, vamos dizer assim. A gente sabe, eu tenho consciência de que o recurso do ano passado, 2020, ele teve uma pequena queda, né? Teve uma falha não, teve uma portaria, a portaria interministerial 0A3 de 2020, que foi publicada dia 25 de novembro de 2020, praticamente no finalzinho mesmo do ano, né, em novembro. E aí essa portaria, ela teve uma queda no valor aluno ano, né, e adiante dessa queda, o recurso que estava aportado, que seria para o ano passado, né, teve uma perca, uma queda de quase 3 milhões. Né, mas né, até o dia 31 de dezembro, todo o recurso que entrou, né, ele deu para cobrir as despesas referente grande parte da folha da educação, mas ficou uma pequena diferença, inclusive por isso que o salário dos professores não caiu ainda em dezembro, né, não teve como cair, porque ficou uma diferença pequena de valor a ser complementada já pela gestão atual. Por isso houve um atraso no pagamento atraso assim, administrativo, né? Porque ainda estávamos no prazo até os 5 dias úteis, mas seria da gestão anterior pagar. E aí, além disso, né, nos surpreendeu, falando da folha, ao pegar a folha e fazer uma análise prévia, né, eu me deparei com N situações. Já que a gente estava falando de um ano atípico, que não se tinha, em dezembro foram as aulas, né, remotas até dezembro, mas a gente estava falando de um ano atípico, que alguns pagamentos, alguns bônus, né, que estavam ali na folha de dezembro, eu acho que não se justificava, mas foi o que ficou empenhado, foi o que foi pago, né, e isso fez com que também talvez houvesse essa dificuldade da gestão anterior quitar algumas retenções que ficaram para a gente, para a gestão agora atual pagar. Então, diante disso, a gente se deparou em 2020 com as retenções de R$ 5.470,61 na folha, nos 25%. Nos 60%, a gente se deparou com R$ 371.622,07 nos 60% para pagar. Isso eu estou falando de imposto de renda, contribuições sindicais, consignados que ficaram pendentes no pagamento da folha de dezembro. E também na folha dos 40%, algo em torno de R$ 48.289,89. Além disso aqui, né, desse montante, que chega aí a quase R$500 mil, pouco mais de 400 mil, 430 mil, me parece, 425 mil e um pouquinho, de retenções que a gente teve que pagar agora em janeiro, da gestão anterior, a gente ainda teve o texto de férias.
né, o texto de férias da educação, 60% e 40% também não foi pago. Então a gente já entrou aí com esses 425 mil, mais 1.551.000, se eu não me engano, agora, a memória, a folha do texto de férias que também teria que ser paga. Então, assim, por isso que a gente demorou um pouco, né, de planejar, de fazer o pagamento, a execução do pagamento do texto de férias da gestão anterior, que fique claro. Né? Não é da gestão atual, é um valor que não foi deixado recurso em caixa, na conta. E do montante que foi entrando em janeiro, a gente primou por pagar a folha de janeiro, seca, né? Só com aquilo que realmente deveria ser pago em janeiro, para daí então planejar. Isso eu oficializei, eu comuniquei aos sindicatos para que eles tivessem a ciência a respeito disso. E a partir do pagamento de janeiro foi que a gente pôde pensar em como pagaria o texto. E aí, já que é uma demanda da gestão, lógico que a administração pública, a gente não poderia dizer que não pagaria, já que é a prefeitura, né, e não a pessoa física que deveria pagar. Então, a gente pagou dia 12 de janeiro, nós pagamos o texto de férias a todos os funcionários da educação, 60% e 40%. E a partir daí nós estamos no planejamento financeiro para pagamento do mês de fevereiro. Né? Os sindicatos, né, eles querem que a gente faça um calendário, um cronograma de pagamentos. A partir do que a gente pagar agora a folha de fevereiro, do dia que a gente conseguir pagar diante dos repasses que forem entrando, é que a gente vai poder, na verdade, dar um retorno quanto a essa demanda dos sindicatos de calendário de pagamento. São datas que serão estipuladas, planejadas junto com o financeiro, com a Secretaria de Finanças, para que eles tenham, né, já uma data específica. E a gente quer, na verdade, além de determinar a data para os 60%, a gente também está pensando, né, planejando que a data também dos 40% ela fique correlata, a mesma data. Não existia essa diferença entre 40%, 60%, a gente está planejando, não sei se isso acontece a partir de março, mas o nosso planejamento, a nossa previsão é que a partir do mês de junho a gente tem uma data específica para toda a educação e não somente para especificamente o professor, né, que sejam datas truncadas diferentes uma da outra. O que a gente planeja, né, ter essa equidade com relação às datas de pagamento. Ainda falando sobre a maneira de como a gente encontrou a secretaria e especificamente todas as instituições que estão no bojo da educação, né, nós tivemos, logicamente, um processo de transição, e nesse processo de transição eu tive a oportunidade, ainda em dezembro, de estar com Joelma, né, então a secretária da Educação, e foi uma transição tranquila, não tivemos nenhum tipo de empecilho quanto a documentações, ficou algumas pendências a serem passadas, mas que foram pontuais, alguns documentos que não foram, né, deixados, mas a transição foi muito clara, né, muito respeitosa entre ela, né, e a equipe também que estava em transição com ela. Tivemos essa tranquilidade de adentrar, de conhecer os espaços, de ver como é que ficou a questão da alimentação escolar. Inclusive o Conselho de Alimentação Escolar estava com a gente, conosco no momento da transição, né? Mas assim, se falando de estrutura, do material que a gente encontrou, de funcionamento, a gente tem uma dificuldade, porque de fato não houve possibilidade, eu acredito que nenhuma, né, o que eu espero e acredito é que com relação ao material, computadores, né, dentro da própria Secretaria da Educação a gente encontrou esses materiais, não tivemos essa dificuldade, porém assim, em estados de não tão bom para o uso. A gente o pessoal teve que formatar, teve que fazer, né, todo um processo para que a gente pudesse manter as coisas funcionando e funcionando, né, regularmente bem. Tivemos tem material, né, que ficou no almoxarifado, dos recursos que são comprados para esse material para funcionamento. Inclusive a Secretaria da Educação, graças a Deus, nesse sentido foi a que teve, né, um certo
uma certa tranquilidade de material para uso. Mas aí quando eu passo para as escolas, né, o funcionamento, a questão estrutural das escolas, aí eu me deparo com a realidade, né, nua, crua, difícil de compreender, já que a gente tinha, na verdade, uma imagem diferente de algumas escolas pontuais aqui no nosso município, né? Principalmente, inclusive, melhor dizendo, algumas escolas até na sede do município que a gente encontrou agora numa situação delicadíssima para funcionamento, né? Rede elétrica comprometida, plantação de capim, criação de animais dentro do espaço escolar, irrigação desse capim, né? Que inclusive, segundo as informações, né, tinham os canos, as tubulações para o espaço onde estava sendo plantado esse capim para animal dentro da escola, aqui no centro da cidade, dentro da nossa cidade. E inclusive aí para esse sentido a gente ainda teve até uma informação do financeiro pedindo um cuidado, um olhar para as contas dessa escola, né? Tiveram meses do ano passado que a conta de água dessa escola chegou a R$10 mil, né? Então, assim, eu preciso que a sociedade saiba, né? Logicamente que os pais, a comunidade escolar onde essa escola está inserida vai ficar sabendo. Não tem como a direção atual não falar sobre isso, porque inclusive nessa própria escola a gente teve os computadores não ficaram nada, apagaram tudo que tinha em computador, não tinha material com relação à matrícula dos alunos. A direção está reiniciando toda uma trajetória da escola. Então, assim, esse é o perfil, né, para não detalhar muito, de algumas escolas que a gente encontrou na sede e principalmente na zona rural do nosso município, né? Inclusive, aí eu lembro que eu falei no início, esse valor, esse recurso emergencial mesmo, que algumas escolas acabaram que usando, né? E eu me deparei, por exemplo, com as pessoas que fazem acompanhamento da gestão financeira das escolas, que já me informaram, né, que foi gasto recurso, que era um recurso para ser utilizado para esse aporte das condicionantes para o retorno presencial, e utilizarem o material não tão na escola, porque dizem os diretores anteriores, alguns, que pagaram dívidas da escola com esse recurso, né? Algo que já tinham sido comprado. Mas aí eu pergunto, como? Como é que se pagou uma dívida de uma escola que estava praticamente funcionando fechada, né? Somente com atendimento dos alunos, com o material que estava sendo impresso, que estava sendo entregue, esse aporte, sem utilizar produto de limpeza em excedência, em grandes quantidades, já que a escola não estava funcionando todos os dias, se não estava utilizando alguns materiais que são imprescindíveis para o momento presencial. Como é que essa escola gastou um recurso emergencial para pagamento de dívidas, digamos assim, da escola, se é que esse recurso não era para isso? Então, assim, e o problema, né, é que, infelizmente, em meio a essa pandemia, esse processo todo de pandemia, a gente tem que lembrar de algo. A sociedade acabou que não acompanhando a execução disso mais. Então, assim, alguns diretores, né, ficaram muito livres, sem esse controle, sem se reunir, né, digamos assim, com a comunidade para dizer o que seria feito, como seria feito. E eu preciso, lembro de dizer à sociedade, eu preciso que os gestores novos, eles tenham esse cuidado em cobrar dos gestores anteriores, que devem responder para a gestão. São 5 anos que um diretor, o cargo público, eu estou lá, eu passei esses 2 meses, vamos fechar fevereiro. Se eu sair amanhã, esses 2 meses, 1 mês e pouco que eu estou lá, 50 dias hoje, esses 50 dias que eu estou lá, eu preciso responder por eles 5 anos. Então não é simplesmente sair do cargo público, não é simplesmente sair da direção de uma escola e não dar o retorno, a resposta para a sociedade. É preciso que a gente entenda, né, esse nosso dever enquanto, né, de quando a gente assume um cargo público.
Secretário, você fala sobre a questão desses recursos aí específicos, é o PDDE que você está falando. PDDE né? emergencial. Emergencial. Esse recurso que essas escolas recebem, não todas, mas algumas escolas recebem diretamente o PDDE, ele é para gastar com qualquer coisa ou existe algum tipo de gasto específico? Isso, são gastos específicos. Por exemplo, é interessante você perguntar, a gente está agora tratando de da renovação do caixa escolar de algumas escolas. Aí as escolas estão me questionando, como é que a gente paga? Porque tem toda uma parte de registro das atas, né, autenticação, todo que vai em torno, uma das escolas no Passo Mês são 500 e poucos reais, quase 550 reais, que é o custo para isso. Por exemplo, esse custo, eu hoje já tenho a certeza de que não pode ser pago com recurso da escola. Então, ele não está aberto para todas as funcionalidades, né? Tem especificamente, precisa o PDDL tem, né, um manual de orientação de quais são os materiais que podem ser comprados, quais são os serviços que podem ser pagos com recurso, né, específicos do PDDE. E muitas vezes acontece, e isso não é comum, não deveria ser comum, mas que, por exemplo, talvez por desconhecimento, né, dessa manobra legal, que ele está dividido em capital e custeio. E aí temos, por exemplo, custeio 60%, capital 40%, que está lá no próprio no PDDE web da escola, né? Que é o site onde você vai acessar para fazer todas as condicionantes para a utilização. E aí, todos os anos, o diretor, em comum acordo, em reunião com o caixa escolar, com as pessoas que representam, ele pode fazer essa mudança, digamos assim. Esse ano eu preciso comprar uma geladeira, mas o meu capital é menor. O que é que eu vou fazer? Em reunião, decide-se que esse percentual do capital ele vai ser alterado. Então, você aumenta os 40% para 60%, 70%, compra esse ano a geladeira, o restante vai para o custeio, e aí o ano que vem você retoma, volta novamente. Foi uma das escolas que eu visitei já esse ano, eu tive essa oportunidade, e que me explicou exatamente isso. Por exemplo, a do sítio do Félix. A professora Darticleia me explicou, né, esse detalhamento, essa questão de que foi feita para que pudesse adquirir produtos de capital que a escola não tinha. Então, é um exemplo de uma gestora, por exemplo, que estava, né, e que exemplarmente soube executar para deixar as coisas claras junto à comunidade, junto às pessoas que estão ali, e para que pudesse operacionalizar o funcionamento da escola. E aí ela me disse, mas no ano seguinte a gente fez, né, o inverso. Voltamos os percentuais para os percentuais normais, mas assim, Edmilson, né, o recurso ele deve ser gasto somente com aquilo que está orientado, né, no manual. Não é qualquer tipo de produto que pode ser comprado. Você fala da questão de mudança, ato e tudo mais. Esse tipo de recurso que a escola recebe, o PDDE, existe lá dentro um conselho fiscal que... Sim. Mas me diga uma coisa, esse conselho fiscal, como é que é composto? O diretor escolhe quem ele quer para aprovar as contas dele? Como é que funciona isso? Geralmente, e na verdade por a lei, né, é de livre, né? Cada um pode se candidatar para as funções. É dessa forma que tem que acontecer. Cada pessoa que faz parte, o pai, o próprio aluno, se for maior de idade, né, as pessoas da comunidade, os sindicatos, as associações que estiverem ali podem também participar, que sejam da comunidade. Então fica livre. A única função dentro do caixa escolar, que na verdade já é específica, que é de presidente, que é o diretor da escola, quando há o diretor. Quando é uma comunidade que a comunidade está organizada e ela quer fazer a formação do caixa escolar, aí a presidência também fica, né, a cargo, uma escolha ali na localidade. Não tem um diretor, então pode ser escolhido por eleição esse presidente do caixa escolar. E as outras funções, tesoureiros, né, o conselho fiscal, todas essas também é feito através de uma assembleia que todo mundo vai ali se candidatando para participar. Então, de certa forma, é livre, né? Não é um direcionamento do diretor. O diretor não pode escolher.
ele direciona a reunião, as pessoas se candidatam na Assembleia e vai se formando esses representantes, né, do Conselho que acompanham a execução do caixa escolar. Posso dizer um exemplo que eu acho que é interessante com relação a isso, né, de algumas pessoas que eu até alertei na época que o caixa escolar ele era executado com cheques, que costumava o tesoureiro da escola para poder a gente operacionalizar melhor, para facilitar as coisas. O tesoureiro, quando chegava o talão de cheque do banco, ele assinava todas as folhas e deixava na mão do diretor, para que o diretor não tivesse esse trabalho de quando fosse executar alguma coisa, né, fazer e buscar o tesoureiro para poder ele assinar. E na verdade não é dessa forma, eu já alerto. Isso vai ser trabalhado muito, né? Na verdade hoje são transferências eletrônicas, é o cartão que a escola tem. Não tem mais essa coisa do cheque, né? É importante se frisar, é feito transferência eletrônica, pagamento com cartão. E isso melhorou um pouco mais nesse sentido, né? Isso você fala de assinar os cheques, deixar com alguém da direção da escola. Eu soube lá atrás, no passado bem remoto, de que os cheques assinados em branco ficavam na mão de empresários por aí. Já dos fornecedores que já tinham relação próxima com a direção da escola. Aí é mais absurdo. Ainda era pior ainda, mais absurdo ainda. É mais absurdo ainda. Que não pode, né? É uma responsabilidade muito grande. A gente está falando de recurso público. Recurso público, inclusive, a gente responde mais ainda. Quando é o nosso, não. A gente gasta no que a gente quiser. Mas recurso público, quando a gente toma conta, a gente precisa ter essa preocupação maior ainda, né, com relação à execução disso. Porque a gente precisa responder por tudo aquilo que é operacionalizado por a gente, enquanto gestor escolar. Né? E enquanto secretário, pior ainda. Eu faço questão hoje, tudo que eu vou assinar com relação aos pagamentos, é importante eu frisar isso, é que eu leio. Eu não assino nada, nenhum tipo de documento lá do financeiro. Os contratos, eu faço a leitura, para poder eu não, de repente, assinar algo e não saber do que se trata e, de repente, só a surpresa, ser surpreendido com a execução. Né? Teve até um detalhe mesmo de um contrato que eu chamei a atenção, né? Por conta de um problema que poderia acontecer, mas que foi refeito, foi tudo tranquilamente. Não foi nem culpa tal do financeiro. Foi só uma falha, mas que essa falha, graças a Deus, não foi à frente, justamente por os cuidados das pessoas da contabilidade e também o cuidado que eu tive também, que chegou até a mim, eu não assinei justamente para alertar. Né? Então, assim, é imprescindível que os diretores, né, que todos nós, qualquer documento que a gente vai assinar, a gente leia. Não assinar em confiança, não é possível fazer isso. Infelizmente, no mundo atual, a gente não pode assinar nada em confiança. Precisa realmente ler, precisa se certificar, para a gente garantir a nossa integridade e a integridade daqueles que estão envolvidos naquela ação. Isso é verdade. Olha, são 9h35, ao vivo aqui com o secretário municipal de Educação, professor Márcio Murilo. Vamos falar ainda, eu vou perguntar ele se vai ter agora já o kit de alimentação escolar. Eu sei que tem muita gente já aguardando saber se vai acontecer este ano. Em relação à questão da pandemia, como está tendo aula, e sempre a gestão sempre consegue arrumar os alimentos e fazer um kit e entregar para as famílias, os pais de alunos. Reordenamento da rede, calendário escolar, tudo isso. Mas eu queria voltar num ponto rapidinho aqui, secretário, que você tocou lá atrás, e aí veio até um questionamento, eu anotei aqui, porque já era cultura aqui em Juba, de que as folhas de pagamento da educação era sempre particionado. Uma data recebia o pessoal dos 60%, os efetivos concursados, outra data o pessoal dos 40%, outros 25%. Eu me recordo até que várias vezes aqui na rádio tinha pessoas que mandavam aqui a mensagem de áudio e falavam: já saiu o dinheiro da folha dos 60%, eu sou dos 25%, oh meu Deus, eu queria tanto arrumar um vereador para me botar na folha dos 60%. Com isso aí você evita até a questão política, porque até isso fazem, usar o vereador para pedir, então botar na folha de 60 que cai todo dia certinho, todo mês certinho. Então você já consegue até eliminar esse ranço político que tinha dentro da secretaria, que é muito importante. Né? Verdade. É isso que a gente está tentando, né? O planejamento da gente, apesar de ser o segundo mês ainda, mas é como eu disse, reafirma, a gente está fazendo de tudo para que isso
não venha a acontecer mais. O nosso planejamento é para que haja, na verdade, não haja disparidade no pagamento entre as duas, os percentuais da educação. 60, 40, seja 25, a gente tente planejar. A gente está fazendo esse planejamento para que isso seja executado numa única data, né? E para isso a gente precisa garantir garantir a retirada dos vícios, né? O condicionamento dos vícios, que são aqueles exageros que acabavam acontecendo nas folhas, e aí, digamos que de passagem por os apadrinhamentos, né? Lembrar, você, meu amigo que está ouvindo a gente aí, tem muita gente aqui no Facebook, professor Elias acompanhando a gente aqui, professor Ignaldo, né? Enfim, lembrar que não vai se unificar a folha não, viu? Não. Todo mundo do CSF não vai se tentar se unificar o dia do pagamento. Isso. O mesmo dia, da folha de 70, dos 40, dos 25, enfim. Rapidinho, secretário, esse ano não vi assim, alguma discussão, né, da secretaria junto com os sindicatos em relação ao piso. Como é que está isso? Então, com relação ao piso, o próprio Ministério da Educação, né, o governo federal, não deu nenhum percentual de aumento desde o ano passado. Então congelou. Congelou. Então, a gente tem uma expectativa de que 2022, dependendo da situação econômica do país, é que isso vai acontecer. Mas não houve, eles publicaram, né, o ano de 2020, né, a portaria justamente tratando sobre isso, que não poderia ter aumento salarial 2020, 2021. Então, a possibilidade que a gente tem ainda remota, digamos assim, é para 2022. Como é que o senhor recebeu este ano já essa questão do ensino remoto do ano passado? Como é que o senhor avaliou? Como é que está essa questão? Pronto, com relação a isso, a gente teve um cuidado muito grande. Na transição, a gente recebeu esses relatórios. Acharíamos que deveria ser, e na verdade deveria ter sido sintetizados, né? Ou seja, com cálculo dessa carga horária já previamente cumprida, mas eu acredito que talvez por conta de tempo, a gestão anterior não teve a possibilidade de fazer esse cálculo, essa síntese da carga horária cumprida. E então, quando a gente chegou na primeira semana, já foi o trabalho para o pessoal da equipe pedagógica, né? Eles fizeram essa totalização, mesmo a gente sabendo que o Conselho Municipal da Educação também faria, porque eles receberam também os relatórios, as mesmas cópias de relatório que recebeu a Educação, a Secretaria, o Conselho da Educação também recebeu. E aí, nesse sentido, a gente chegou a um quantitativo, né, de carga horária. Esse quantitativo foi em torno de 644 horas, né, pelos relatórios que foram apresentados pelas escolas, assinados pelos coordenadores, diretores, pelos professores, esses relatórios. E a partir desse desdobramento, a gente aguardou o posicionamento do Conselho Municipal da Educação. Nesse sentido, o Conselho Municipal da Educação nos apresentou um parecer, né, e sinalizando para a gente um quantitativo menor daquilo que a gente tinha sido totalizado, né. Eles pontuaram que, devido às inoperâncias do sistema remoto do ano passado, não com essas palavras, mas com outras, que a gente teria que cumprir não somente 156 horas, mas que 400. Ou seja, pelo parecer do Conselho, eles só consideraram 400 horas do ano passado, das 644, só consideraram 400. E aí a gente começou as discussões, né? Nós retomamos, mandamos um documento novamente para o Conselho de Educação, solicitando que eles fizessem uma nova análise, né? Reconsiderando, já que a gente estava ali condicionados a documentos que foram enviados pelas escolas, assinados, respaldados pelas comunidades. E recebemos um outro parecer do Conselho ainda insistindo, né, ainda sinalizando a necessidade do cumprimento dessas mais 400 horas. 800 em 2021 e 400 em 2020, ou seja, 1.200 horas para esse ano. E aí, automaticamente, nós fizemos um estudo, uma análise, tivemos uma conversa com os representantes do Conselho, a professora Milene, mais duas outras
conselheiras que estiveram lá na secretaria no dia que foram entregar esse parecer, o segundo parecer. E aí chegamos a um entendimento, né? Apesar de que não houve um entendimento fácil, não foi tão fácil, né, chegar a esse entendimento, de que não teríamos como operacionalizar 1.200 horas agora em 2021. Né? Ou seja, por quê? Quais foram as nossas condicionantes? O que foi que, na verdade, nos fez tomar um posicionamento diferente, mas deixando claro que essas 400 horas vão ser cumpridas ao longo do tempo? É que a gente precisa, por exemplo, estabelecer a passagem, a consolidação de 2020, ou seja, os alunos que vão sair de uma turma para outra, vão sair da educação infantil para o fundamental, que vão sair do fundamental para o ensino médio, que eles precisam de uma finalização. Se a gente não fizesse dessa maneira que a gente estabeleceu, lógico, condicionado ao parecer do Conselho de Educação, se a gente não fizesse essa estrutura para poder estabelecer o calendário letivo de 2020-2021, que é o contínuo, né, a gente não teria condições nenhuma de garantir que esses meninos, quando chegarem ao período de matricular-se no ensino médio, por exemplo, eles teriam, né, já estariam com a carga horária cumprida. Então, o que a gente estabeleceu, enquanto secretaria, primando por a orientação do Conselho de Educação, inicialmente vamos fazer 200 horas, né, ao longo do mês de março e abril, e aí no mês de maio, né, a gente consolida 2020 no mês de abril, e a partir de maio a gente dá continuidade ao ano, mas já em 2021. Porque ali na última semana do mês de abril é onde vai estar fazendo toda a transição de uma turma para outra. Por quê? A gente tem, por exemplo, os alunos que estão em creche, né, que estão recebendo matrícula nova, porque creche, educação infantil, já fechou 2020. Segundo as orientações legais, a educação infantil não tem mais carga horária de 2020 a cumprir. Ou seja, quanto mais tempo a gente passasse cumprindo a carga horária do Fundamental 2 do ano passado, agora em 2020, a gente estaria deixando as crianças da educação infantil fora. Como é que elas entrariam, né, para serem atendidas, mesmo com um sistema remoto, se por acaso a gente mantiver mais carga horária de 2020 para ser executada? Já que a gente preferiu terminar 2020 para iniciar 2021. E a gente teria, na verdade, Edmilson e sociedade, a gente teria uma dificuldade, porque a gente entraria 2022 com 2021, 2023 com 2022, e seria uma bola. Então, a outra gestão que vier, lá em 2025, ainda estaria com carga horária a cumprir, né? E aí a gente estaria passando a responsabilidade, que na verdade a gente precisa operacionalizar e garantir que 2020 seja encerrado, para a gente começar o ciclo novo, 2021, e aí dar sequência aos anos letivos próximos, né? E aí a gente pensou dessa maneira. Então distribuímos, primeiramente, cumprimento 2020, cumprimento 2021, né? Iniciar em maio, 3 de maio, e a partir daí condicionamos o restante da carga horária, as 200, são 400 que o Conselho, né, nos orientou. Essas 200 horas elas vão ser distribuídas ao longo dos próximos anos, condicionado ao retorno presencial. Porque se a gente, por exemplo, se a gente não retornar presencial esse ano, a gente almeja, pensa que julho, 5 de julho, a gente, inclusive isso está sinalizado na circular e no calendário, se a gente ir para o Ministério Público, que a gente também sinalizou, né, a decisão do calendário para o Ministério Público também, se a gente não voltar para o presencial esse ano, a gente já tem claramente, evidentemente, que iremos entrar aquela ideia, 2022 ainda com 2021 atrelado, 2023 com 2022, porque a gente não vai conseguir cumprir essa carga horária total, né? Então a gente tem infelizmente, a gente não pôde atender por completo o parecer do Conselho Municipal de Educação, mas condicionamos esse cumprimento ao retorno do presencial. Não dissemos, em momento algum, que nós não iremos cumprir as 400 horas que eles nos solicitaram
diante do parecer, que eles nos indicaram diante do parecer. Porém, isso vai ficar condicionado ao retorno presencial, que infelizmente, por o que a gente está ouvindo, por a situação que vem, né, sendo informada pela mídia, pelas autoridades em educação e saúde, talvez a gente nem retome o presencial ainda esse ano. Né? Talvez, fique claro, não é que não vai retornar, mas a gente almeja. Se voltar, a gente conclui 2021. Se não voltar, vamos ficar sempre nessa de um ano dentro do outro. Sempre o currículo contínuo, né? Infelizmente, e castigando, infelizmente, os nossos alunos, porque o sistema remoto não tem, né, o mesmo aporte, né, para o desenvolvimento da educação. Não tem, isso é claro. Eu tenho experiência na educação privada, né, escola privada, e vejo que na educação, no sistema privado, né, de ensino, a gente não teve também uma qualidade 100%. Porque tem um aluno que não tem o aparelho. Isso é tudo de consciência nossa. A gente ontem teve uma reunião com o pessoal que estava nos apresentando uma plataforma digital. Mas como é operacionalizar uma plataforma digital? Eu disse para eles, no município que os alunos não têm celular, computador, tablet, no mínimo. Todos. A gente está falando de um montante de 8.947 alunos. A gente não está falando de 100 alunos, né? É verdade. Eu ia perguntar justamente em cima dessa questão remota, uma pergunta em cima dessa questão que você falou da plataforma digital. Eu não sei como é que funciona, mas você como secretário de Educação e como vivenciador dessa área da educação pode até de repente passar essa visão para a gente aqui, para quem está nos ouvindo. Algumas cidades do Brasil, aqui na Bahia, por exemplo, Salvador adotou, não sei se está funcionando bem, adotou, digamos, um sistema por televisão, tipo o antigo telecurso segundo grau. Algumas cidades adotou parcerias com rádios para poder dar aulas. Por essa questão de nem todo aluno ter um celular na mão, ou um tablet e Wi-Fi em casa, internet, que às vezes nem comida tem para comer. Isso. Imagina ter um Wi-Fi para pagar. Enfim. E aí, algumas cidades adotaram isso. Como é que é isso, secretário? Isso aí está tudo em comum acordo com o Ministério da Educação, com o MEC, com a Secretaria do seu Estado de Educação? Como é que funciona isso, uma cidade adotar uma rádio ou TV para repassar as aulas? Então, essa é uma das possibilidades que, né, a portaria do Ministério da Educação ela dá, né, é uma abertura para o sistema remoto. Então, assim, cada município ele operacionaliza da maneira que tem as condições, de acordo com a questão do seu território, né, a demanda de alunos, a questão das escolas. E aí foi uma das indagações. Eu disse para ele, não tem o material, que é um instrumento para acompanhar, né, as aulas virtuais, e a plataforma, ele me disse, mas a plataforma ela funciona offline. Eu tenho consciência que ela funciona offline, mas para alimentar essa plataforma, ela precisa da internet. Então, o aluno, ele pode receber no primeiro momento o aparelho, digamos que ele tem um aparelho, ele vai ter que ir num local onde tem internet para baixar a plataforma, fazer o seu cadastro na plataforma. Mas para que ele receba o material novo do professor, ele precisa da internet. Além do aparelho que ele tem que ter, ele precisa ter o acesso à internet. No final ele vai receber, vai ficar lá a última coisa que ele justamente, recebeu, vai ficar só aquilo que ele já... Isso, não vai atualizar, não vai alimentar essa plataforma, já que ele não tem a internet. E não tem nem o próprio aparelho. E aí um destaque que eu fiz para o pessoal que apresentou essa plataforma digital como dizendo eles uma condicionante para poder realmente o sistema remoto funcionar, só que de forma distorcida, né, a informação, que como é que essa plataforma vai funcionar em algumas situações que a gente tem casas, tem famílias que tem 5, 7, 11 filhos, que todos são estudantes. Como é que eu vou garantir, como é que o município vai garantir, como é que o poder público vai garantir que essa família com 11 filhos, cada um tem um aparelho, e que manipule a sua plataforma individual, porque tem que ter, ou tem, ou não funciona. E aí a gente está falando, eu disse para ele, de um município onde a gente tem pessoas que hoje estão passando necessidade, que só come no dia que aparece alguma coisa. Como é que essas famílias vão garantir
esses aparelhos para funcionar. Então, e aí a professora Silvana, no momento, ela disse o seguinte, que foi muito boa a fala dela nesse sentido. A gente faz aquilo que está ao alcance, não só ao alcance da secretaria, mas ao alcance da sociedade. Não adianta a gente sonhar, né? A gente não adianta sonhar e não poder colocar isso na prática. Seria muito bom para